Boa noite, queridos irmãos. Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos. Por gentileza, os irmãos podem se assentar. Hoje um dia feliz, porque quando eu tinha 1 ano só de ministério, eu preguei nessa igreja muito tempo atrás. Hoje eu tenho 8 anos de ministério. 7 anos atrás, eu estive aqui. E as coisas eram bem diferentes naquela época, pelo menos para mim, né? Quando eu cheguei, o pastor Eliseu não me reconheceu. Era bem diferente. 8 anos atrás, eu tinha 32 anos, com cara de 70. Não era? 100 quilos. Era 100 quilos e uma barba bem comprida, né, pastor Eliseu? Quando eu cheguei ali, ele pensou que eu era o filho do Yosef. Hoje, exatamente hoje, dia 29 de janeiro, eu estou completando 40 anos. Hoje. Obrigado. E Deus me presenteou com essa estada aqui hoje. E hoje, com 40, eu pareço 25, não é, pastor? Melhorei demais. Ele falou: o senhor melhorou demais. São só 30 quilos a menos e quase sem barba. Se lavar, sai isso que tem aqui. Eu estou muito satisfeito, pastor Marcos, pastor Eliseu, todos os obreiros. Me sinto honrado. Sinto nos meus ombros o peso e a incumbência da responsabilidade de ser o mensageiro de Deus para um povo tão amado como vocês aqui na Ilha do Governador. Tem alguém que se lembra da vez que eu estive aqui? Não tinha ninguém, tinha, olha lá. Que bênção, glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus pela salvação, pela vida eterna, que, diga-se de passagem, é um dom de Deus. Ninguém é salvo porque fala inglês, ou porque tem dinheiro, ou porque os olhos são verdes ou azuis. Ninguém é salvo porque quer, é salvo porque Jesus escolhe para salvar. Porque a Bíblia diz: eu é que escolhi a vós, não foste vós que escolheste a mim. Isso é Ele que diz. Eu quero agradecer a Deus pela salvação, que não pertence a nenhuma denominação, salvação que não pertence a nenhuma instituição religiosa, muito menos a uma religião ou filosofia. Ninguém é salvo porque é judeu, ninguém é salvo porque é muçulmano ou porque se diz ser cristão. Salvação é um mistério, na minha opinião, o maior mistério da humanidade. Um escândalo, salvação é um escândalo. Visto que a salvação não é propriedade de ninguém. Se você encontrar um judeu e dizer para ele que você é salvo, ele escandaliza, fala: não é possível que você, sendo não judeu, é salvo. Se você encontrar um muçulmano e dizer a ele que você é salvo, ele escandaliza, porque ele acredita que a salvação é exclusividade do Corão, do Islã. E acredite você, alguns cristãos aí também, se você disser que é salvo, eles também não vão acreditar, porque eles acham que salvação é só lá, e não é aqui também. Tem uns que nos chamam até de primo, nem de irmão nos chamam, porque acham que isso é salvo quem está lá. E salvo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias. É um escândalo. Imagine alguém que viveu a vida inteira fazendo o que era mal, coisa errada, matando, roubando, destruindo. Alguém que arrebentava a vida de todo mundo. Alguém que nem ele acreditava mesmo mais na salvação dele. Eu estou falando de alguém que nem a família acreditava mais nele. Eu estou falando de alguém que a sociedade já não acreditava mais nele, mas que no último momento da sua vida, ele ouviu a doce voz que dizia: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não sei se tem alguém que pode explicar essas coisas. Por isso eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida, pela salvação, pela vida eterna que nos é concedida na pessoa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por gentileza, quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Quem veio bater papo, diga aleluia. Logo aqui do lado. Mas, calma, irmãos, calma. Sinceridade é uma coisa muito boa, né? Por gentileza, vamos abrir a Bíblia Sagrada
no livro mais antigo da Bíblia, por gentileza, capítulo 42 do livro mais antigo da Bíblia, escrito por Moisés antes de escrever o Gênesis, nos 40 anos de exílio nas terras de Midian, casada com a filha de um sacerdote quando não existia sacerdócio, casado com Tsiporá, filha de Jetro. Moisés escreveu o livro poético mais famoso, mais belo de todas as escrituras. O livro de Jó não fala de um homem contemporâneo de Moisés, mas falamos de um homem contemporâneo de Abraão, 4.100 anos atrás. O livro de Jó é o livro que transpassa, que tem a força intransponível de romper as barreiras da religião. O livro de Jó é um livro conhecido até daqueles que se dizem não acreditar em Deus. A fama de Jó é uma fama que influenciou, inspirou pessoas para ter mais paciência na vida. O livro poético de Jó é uma obra-prima do Espírito Santo. 42:2 está um clássico. 42:2 está uma frase eternizada pelas páginas da Bíblia Sagrada, que diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus, agora tem um negócio de tradução, planos em uma tradução, propósitos em outra tradução, pensamentos em outra tradução. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, planos ou pensamentos pode ser frustrado. Feche os seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo, e a sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa, poderosa. Ó Deus, fala não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Então exorta, ensina e edifica. Venha ao nosso encontro de forma poderosa, transcendental e gloriosa, para a honra e glória do seu nome. Amém. O Espírito Santo influencia o autor do livro a se esforçar para tentar minimizar a distância absurda, inatingível, entre a criatura e o Criador. O livro de Jó é o esforço para tentar aplacar a discrepância, a diferença abismal entre dois extremos, o começo da linha e o final dela. É a narrativa do encontro daquele que é poderoso com aquele que é fraco, com aquele que sabe de tudo e aquele que pensa que sabe alguma coisa. O livro de Jó é a narrativa de um choque térmico entre esferas de vida. O livro de Jó é o esforço para fazer a mentalidade limitada do homem saber quem é o Deus da Bíblia. Aliás, o Deus da Bíblia que eu me refiro não é um senhorzinho cansado de barba branca sentado num trono, ou alguém que nós limitamos nas nossas caixinhas de sapato da religião, onde colocamos Deus ali dentro e achamos Deus só trabalha nesse quadrado. Não, o Deus que eu me refiro é inatingível. Dos seus 72 nomes que lhe é atribuído, o que eu gosto é o que o chama de mistério dos mistérios, ou aquele que habita na luz inacessível, aquele que para ele não tem diferença, é meio daltônico, não tem diferença entre o dia e a noite, porque para ele as duas coisas é a mesma. O Deus que me refiro é alguém que tem olhos, boca, ouvido. É alguém que tem mão, que tem braço,
que tem pés e ao mesmo tempo não tem forma. O Deus que me refiro não cabe no nosso entendimento. É maior do que a vida. O Deus, aleluia, que me refiro nessa noite, é um Deus que quando vai criar as realidades, as existências, Ele não cria este mundo como um puxadinho, como um anexo. Vocês aqui no Rio sabem bem o que é um puxadinho. Puxadinho é alguém que tem uma casa, aí o filho casa, ele vai e faz mais um cômodo. E depois casa a filha, ele vai e faz mais outro. E o que era um barraquinho virou um World Trade Center. De tão grande que ficou. Puxadinho é uma extensão de uma alimentação. O mundo, ou melhor, os mundos, porque a Bíblia diz no livro dos Hebreus que Deus criou os mundos, que são 3. 2 mundos definidos e um mundo de inconstância e indefinição. Os 2 mundos definidos é o de cima, onde as coisas estão totalmente resolvidas, aleluia. O mundo de baixo, as coisas também estão muito bem resolvidas, e esse mundo, essa realidade, deve ser mudada através do poder da palavra de Deus em nós. Pela fé Deus cria os mundos, e quando Deus cria esta realidade, o mundo inconstante, quando Deus cria este mundo não é uma extensão de Deus, muito pelo contrário. Esta realidade, este mundo, é apenas uma fagulha do seu pensamento. Tudo que já existiu no passado, tudo que existe agora no futuro, e tudo que ainda vai existir. Eu estou falando das coisas que já existiram e que a gente nunca sonhou em saber e conhecer. Eu estou falando das coisas que existem agora e nenhum de nós tem a capacidade de assimilar. Eu estou falando das coisas que ainda não existem, mas que ainda vão existir. Eu estou dizendo que todas as coisas que já existiram, que existem e que ainda vão existir, as 3 coisas existem ao mesmo tempo na mente e no pensamento de Deus. Porque para Deus não tem passado e nem futuro, para Deus sempre é agora. Porque tempo é coisa para humanos. Deus é eterno. Deus que me refiro a um Deus que pensa, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, dos seus pensamentos e dos seus planos pode ser frustrado. Entende o que eu digo? Eu estou dizendo que antes de existir a luz, quando ninguém sabia o que era a luz, Ele pensou na luz. Aleluia. E depois que Ele pensou na luz, pastor Eliseu, Ele disse: haja luz. E houve luz. E depois Ele pensa e diz: haja e houve. Ele pensa, diz: haja e houve. Ele pensa, diz: haja e houve. Ele pensa, diz: haja e houve. Porque Deus não é tolo. Tolo é aquele que fala sem pensar. Deus não, Deus pensa e depois fala. Todas as coisas vai criando falando, sem touch, sem feeling. Ele vai falando o que ele pensa e vai acontecendo. Mas depois de tudo criado, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, então Deus se cala e não fala mais. Mas agora Deus vai fazer a cereja do bolo, aquilo que nós chamamos de Keter. Keter é uma palavra hebraica que quer dizer coroa. A rainha só é rainha se tiver coroa. A coroa da criação foi a única coisa que Deus pensou e não falou, porque essa Ele quis fazer sentindo, tocando. Com 4 elementos Ele cria a realidade: o fogo, a água, o vento e a terra. Tudo que existe nessa realidade é criado só com 4 elementos. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Em nenhum lugar dessa existência os 4 elementos se difundem.
Você nunca vai conseguir juntar vento com terra. Você nunca vai juntar água com fogo. Porque os 4 elementos não se difundem, senão em um lugar. Com 2 elementos, Deus vai fazer uma das naturezas da coroa. E com os outros 2, Ele vai fazer a outra natureza da coroa. A coroa, que é o único ser que Ele criou com 2 naturezas. Natureza de baixo, natureza de cima. Ele vai fundir os 4 elementos em um só lugar. E todos vão permanecer se respeitando, misturados um com o outro. E aí acontece o milagre da vida. O santo e eterno e bendito, clemente e misericordioso seja Ele. Quando vai criar, Ele pega do pó da terra, o primeiro elemento. Quem está me ouvindo, diga amém. Esse pó que a gente pisa em cima aí, não dá nada por ele. Porque é assim que Deus faz. Deus sempre pega o que ninguém dá nada e transforma em algo precioso, glorioso, que só Ele pode fazer. Junta o pó da terra e tenta pôr o pó da terra de pé, mas o pó da terra de pé não fica. Então vem o segundo elemento, a água. Ele junta a água com a terra, difunde os 2, conseguiu, e deu forma àquilo que nós chamamos de barro. É igualzinho a peça que você acabou de ver, de barro. O primeiro homem não é um boneco maciço feito de barro, estereótipo, muito pelo contrário. Quando Deus vai criar o primeiro homem, Ele faz a primeira peça, um osso desse tamanho, é o osso do cóccix, a base da coluna. É a regra. Porque Ele faz o primeiro molde, agora por natureza própria, todos os outros serão feitos igual ao primeiro molde. Quando nós somos um objeto inerte no ventre da mãe, a primeira coisa que se forma em nós chama-se coluna vertebral. Porque foi a primeira coisa que Deus fez do homem. Deus não fez o homem de fora para dentro, mas Deus fez o homem de dentro para fora. Por isso fez a coluna, minuciosamente. Eu estou falando do dedo, aleluia, do dedo, da mão, que ao mesmo tempo segura os oceanos, em uma delas, e um bebê recém-nascido na outra. Para ele é a mesma coisa. O dedo que é grande para mover as galáxias, e ao mesmo tempo é grande para fazer uma obra pequena, de barro. Ele junta cada osso daquele, um em cima do outro. E eu imagino os anjos olhando e dizendo assim: o que será que ele está fazendo? Anjo não entende de osso? Porque anjo não tem osso. Deus vai juntando e junta e estica daqui e faz um braço e faz outro. E depois de fazer todo o esqueleto, 613 ossos, desde a falange do polegar ao fêmur, exatamente o número de mandamentos da Bíblia Sagrada, 613. Faz a estrutura, e não faz o homem, como diz Charles Darwin, prostrado em forma de macaco, mas faz o primeiro homem de pé, porque Deus fez o homem sempre para estar de pé. Se cair, a mesma mão colocará de pé de novo. Aleluia. Depois de fazer a sua base estrutural, como Ele é santo e bendito. Como um padeiro, um pizzaiolo, que estica a massa de barro, faz os nervos, a musculatura. Depois Ele faz aquilo que eu chamo, na minha limitação, de fiação. Alguém chama de veia. Desde a aorta, que é aquela que atravessa todo o corpo, até aquelas microscópicas, que só as irmãs sabem do que eu estou falando. Ele vai fazendo cada uma delas e ligando umas às outras com infinita sabedoria. Os anjos ficam observando o Criador, santo, detalhista e bendito, que está aqui nessa noite. Liga todos os fios em uma peça de barro, dividida em cardio e miocárdio. Conecta a fiação.
dobra barro e faz entranha. E anjo não entende dessas coisas. Vai dobrando como um artista detalhado. Ele dobra cada entranha, coloca dentro, coloca os pulmões, vai formando. No alto, ele coloca uma massa cinzenta que até hoje a gente não entende direito como funciona. Depois de tudo por dentro feito, ele pega o mesmo barro e com a perfeição milimétrica, ele faz aquilo que nós chamamos de pele. Cobre, coloca as unhas, tudo de barro, os olhos de barro, os dentes de barro, e cada fio de cabelo de barro. O boneco é um boneco inerte. E quando o boneco tem forma, os anjos param, pastor Marcos, e olha e faz. Não é a cara dele. Mas eles se parecem demais. É porque anjo nem sempre tem a forma humana. Anjo não é aquele serzinho de bumbum de fora com arquinho e flecha na mão. Anjos são seres bizarros, terríveis, com 4 faces, com 6 asas, com braço debaixo do sovaco e corpo de água. Imagina os anjos olhando aquele ser, exatamente igual ao Criador, o ciúme que deu neles, inclusive em um querubim, que até hoje te odeia, só porque você é a imagem e a semelhança dele. Só tem um detalhe, que quando o querubim, irmão Rodrigo, viu o boneco inerte, o querubim disse: vai ser mole, é de barro, eu vou soprar, eu vou acabar com esse boneco. Só que o boneco estava inerte, era de barro, mas faltavam os outros 2 elementos da essência divina: o vento e o fogo. E o boneco inerte, quando o querubim disse vai ser mole, então o Eterno vem e pela primeira vez abre a boca. Não foi para dizer haja, mas foi para colocar ele dentro do boneco. E na narina, ele chegou e fez. E o boneco na narina fez isso. E passou a ser alma vivente. Porque não era só o querubim que tinha vida, nós também temos. Com um detalhe, temos um fogo dentro de nós que anjo nenhum tem. O autor do livro de Jó esforça-se muito para fazer o autor saber quem é este Deus que controla tudo. Esse Deus que domina tudo, e que tudo é só uma fagulha do seu pensamento. Isso aqui agora é Deus pensando. Isso é o pensamento de Deus. Antes de Jesus morrer, ele já tinha matado Jesus na mente. Porque o cordeiro já estava sacrificado antes de existir mundo. Quem vai entender essas coisas? Coisa de cientista. Coisa de gente sem parafuso. Tudo que vai acontecer na terra tem que acontecer primeiro no céu. Porque é regra. Está escrito: no princípio criou Deus a terra e os céus. É isso? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus. Eu não ouvi. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é a terra e os céus. Não, isso é regra. Tudo que Deus faz, ele faz primeiro no céu, para depois ele fazer na terra.
Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o meu reino, céu, minha justiça, céu, e todas as outras coisas, terra, vos serão acrescentadas. Tudo que acontece, acontece primeiro no céu. O profeta Ezequiel diz que Deus está sentado num trono. Também no Apocalipse diz que é um trono tão glorioso, tão cheio de luz própria, que toda a existência foge da presença dele. Aleluia! Esse trono não é um trono fixo, mas móvel. O profeta Ezequiel prossegue no 2º capítulo dizendo que o trono se movimenta, porque ele diz que debaixo do trono ele vê 4 roldanas, 4 rodas, que todo mundo imagina que sejam rodas comuns, que não giram assim, mas que giram assim, na mesma velocidade do tempo, na mesma posição do tempo, como colunas. As 4 rodas são as 4 colunas de sustentação da soberania do trono. Cada uma delas tem nome. Por quê? Porque cada uma delas é um atributo divino. Preste atenção, seres humanos não têm atributos, seres humanos possuem qualidades. E o que são qualidades? Extensões do atributo, porque atributo é essência. Como é o nome da primeira roldana? Atributo de Deus, essência de Deus. Kiddushá. Kiddushá quer dizer santidade. Só existe um que é santo, e esse é aquele que está sentado no trono. Homens não são santos, homens têm uma qualidade, homens são santificados. Segundo, kavod quer dizer glória. Homem nenhum tem glória, porque glória só tem aquele que está sentado no trono. Homens têm uma qualidade, são glorificados. A terceira roldana, Hesed. Hesed quer dizer misericórdia. E se tem alguém que tem misericórdia, esse alguém é aquele que está sentado no trono. Homens não têm misericórdia, homens são políticos. A quarta essência, a quarta roda, chama-se Tzadik. Tzadik quer dizer justiça. E se existe alguém que é justo, esse alguém é aquele que está sentado no trono. Homens não são justos, homens são justificados. Tudo que Deus vai fazer em cima, ou melhor, tudo que Deus vai fazer embaixo, Ele tem que fazer primeiro em cima. E isso acontece por meio daquilo que nós chamamos de decreto. Deus decreta em cima e acontece embaixo. Isso tudo deve passar por um tribunal, na roldana, na essência, chamada Tzadik, quer dizer justiça. Porque tudo que Deus decreta em cima vai passar num tribunal de justiça, vai ser julgado antes de chegar aqui na terra. Se Deus falar, eu vou abençoar Mariquinha, Mariquinha será julgada antes de ser abençoada. O livro de Jó relata isso, um embate judicial que durou meses. O livro de Jó nada mais é do que este relato. Veja, Deus no céu vai dizer, o que Jó tem? Jó tem 7.000 vacas, 7.000 ovelhas. Jó é rico, então eu vou enriquecer mais. Veja, a teologia de Deus é diferente da nossa, né? Porque a gente só quer abençoar quem é pobre. Só que está escrito na Bíblia Sagrada que quando você dá tzedaká, quando você dá dinheiro para pobre, Deus não te enriquece. Se alguém está achando que Deus vai prosperar quando você dá dinheiro para pobre, está equivocado. Porque quando você dá dinheiro para pobre, Deus te dá saúde. Porque tudo que você dá para alguém, você se identifica com ele. Como você vai dar para pobre dinheiro, se ele não tem dinheiro? Como é que ele vai te devolver isso no mundo espiritual? Não tem como. Veja, Deus olhou para Jó e Jó era rico, milionário, bilionário. E Deus diz, vou enriquecer mais. Aleluia. Só que quando Deus decide fazer isso, esse decreto vai passar neste tribunal debaixo do trono. Um tribunal que é exatamente, o que nós temos aqui de justiça é exatamente a réplica, a figura desse tribunal no céu. Como pode ser aplicada a justiça? Alguém aqui já viu o sinal, o símbolo da justiça? Ora, a justiça é simbolizada por uma mulher. Uma mulher que tem em uma mão uma balança, que não está pensa, uma balança equilibrada, reta.
Na outra mão ela possui a sentença, uma espada. Mas o sinal maior do símbolo da justiça é que ela tem o quê? Os olhos vendados. Porque justiça só pode ser justiça se ela for cega. Aleluia. Quando Deus ordena Israel para julgar, Deus diz assim: não favoreça o pobre pela pobreza, nem o rico pela riqueza, mas seja justo. Não existe justiça que enxergue. Justiça tem que ser cega. Posso lhe dar um exemplo? Pastor Marcos. Alguém chegou no pastor Marcos, ouça, disse: pastor Marcos, fulano é isso. Eu estou informando. Fulano fez isso, e o senhor está recebendo informação. Depois que eu disse tudo, eu virei as costas. A Bíblia diz que dentro de nós existe um tribunal, onde nós julgamos, condenamos ou absolvemos. Só que quando eu falei para ele que fulano fez isso e aquilo outro, e virei as costas, se ele acatar o que eu falei, sem ouvir a outra parte, ele comete injustiça. E da maneira com que ele julgar, ele vai ser julgado. Então, antes de você julgar alguém, ouça o outro lado. Senão você vai ser injusto. E se o acusador sempre, preste atenção, sempre o acusador vai vir na frente. Se você ouvir o que o acusador diz, pode acreditar, naquele grande dia Deus vai ouvir só o teu acusador e não vai ouvir o teu advogado. Ai. Quando Deus vai abençoar a vida de Jó, Ele vai julgar isso como um justo juiz. E a única hora que Deus vai ouvir um dos lados do tribunal, chamado acusação, o teu acusador, é um ser que só te conhece por fora, porque por dentro só quem te conhece é Deus. Deus foi quem te fez por dentro. Então tudo que você fala, tudo que você faz e realiza é o que Ele tem acesso. Mas o que você pensa, Ele não tem acesso. Só um tem acesso ao que você pensa: aquele que te fez por dentro. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. O teu acusador é implacável, não para dormir, não para ir ao banheiro, não para comer, ele é implacável, então ele te estuda. Como um estudioso dedicado, com a planilha, ele não anota nada de positivo que você faz, só anota negativo, porque ele vai esperar a oportunidade de te acusar. No dia que lá no céu Deus diz assim: eu vou abençoar a Mariquinha, aí o acusador vai se levantar no tribunal e dizer: não pode abençoar. Mas por que não? Aí ele vai puxar tudo que ele anotou. Não pode abençoar porque ela fez isso, não pode abençoar porque ela fez aquilo, não pode abençoar porque ela disse isso, não pode abençoar porque ela disse aquilo. Ele vai puxar toda a acusação. E a única vez que Deus tem que ouvir este acusador, que não está debaixo do trono, está no mundo inferior, mas ele é atingido na audiência por causa da onisciência divina, que no Salmo 139 diz: ainda que eu colocar o meu leito lá no mais profundo abismo, lá também tu estás e me conheces. Então o adversário só tem acesso a esse trono por causa da onisciência. Não é que o adversário alcança, não, é a onisciência que alcança ele lá, é a grandeza de Deus que alcança ele lá. Ele chega e puxa toda a acusação. Deus tem que ouvir o acusador. Quando ele deu o ponto final, do outro lado do tribunal, a Bíblia diz que a gente tem um advogado que não perde causa. É o advogado que está aqui nessa noite, aleluia, que a Bíblia diz que tem na mão um livro chamado da vida, livro da vida, que em 5:5 alguém diz: não chores, porque esse daí tem um livro e pode abrir. Quando o acusador termina, Deus deve passar para o advogado. O advogado vai dizer: como é o nome mesmo? Mariquinha dos Anzóis Pereira Albuquerque Lima da Rocha e Silva. Aí o advogado vai abrir o livro e vai procurar na lista: Mariquinha, está aqui, Mariquinha da Rocha dos Anzóis Pereira Albuquerque Lima da Rocha e Silva. Excelentíssimo juiz, o senhor não pode condenar essa mulher. Por que não? Porque o nome dela está escrito aqui no livro da vida.
E toda essa condenação já foi cravada na cruz do Calvário por causa dessa obra, a obra da redenção, que está aqui, marcada na gente. Porque nenhuma condenação há, se o nome estiver no livro. Aí o decreto desce, Deus muda a sua vida. Alguém me entende? Diga amém. O livro de Jó é a narrativa desse embate jurídico. Preste atenção no que eu vou dizer. O teu adversário só pode tocar em 3 coisas na sua vida e não toque mais em nada. A unha suja dele só alcança 3 coisas. Primeiro, alcança aquilo que você tem. Segundo, alcança aquilo que você ama. Terceiro, alcança aquilo que você é. Quem me prova isso é o livro de Jó. Por quê? Porque esse adversário não nos conhece por dentro, e por dentro do homem é que estão os seus limites reais. Quando Deus disse, eu vou abençoar Jó, o adversário na audiência diz assim, o senhor não pode abençoar. Sabe por quê? Jó só é crente porque o Senhor o enriquece, as coisas que tem, aquilo que Jó tem. Se o senhor deixar eu tocar naquilo que Jó tem, eu vou te provar que Jó não é o crente que o senhor pensa que ele é. Sabe, senhoras e senhores, existem pessoas que fazem a palavra do adversário ser verdade. Pessoas que não estão preparadas para ser tocadas naquilo que tem. Porque se o adversário tocar, elas deixam de crer naquilo que elas dizem crer. Só que quando o adversário disse, deixa eu tocar naquilo que Jó tem, Deus olhou para dentro de Jó e viu que o limite estava longe. E disse, então, pode tocar. Pode tocar. O adversário veio na força de uma víbora. É um tsunami, é um terremoto de 10 segundos que bota um país inteiro para baixo. É alguém que demorou 40 anos para fazer um prédio, com todo o sacrifício, e a terra treme, e tudo vai embaixo em segundos. É assim, Jó dormiu milionário e amanheceu pobre. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Em 2008, lá nos Estados Unidos da América, milhares de pessoas que trabalharam duro, pegaram tudo que tinha, tudo que construíram e colocaram no banco. Dormiram milionárias, acordaram pobres. Algumas não resistiram à pressão de ter perdido tudo e se suicidaram. Jó era alguém que tinha tudo e perdeu tudo da noite para o dia. Quando tudo caiu por terra do que Jó tinha, o adversário cruzou os braços e deve ter dito assim, pastor, agora ele blasfema. Sabe o que Jó fez? Jó levantou a mão e disse, Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Quem vai entender essas coisas? Nem diabo ele citou. Ele disse, Deus deu, Deus tirou. Sabe o que é isso? Consciência de riqueza. Riqueza não é alguém que tem dinheiro. Riqueza não é alguém que é milionário. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são medíocres e mesquinhas. São pobres. Riqueza é consciência. Sabe o que é riqueza? É a consciência de você saber. É você saber que tudo que você tem não é teu, mas é de Deus. Foi Deus que te deu. Alguém vai dizer assim, pastor, eu tenho 5 quilos de joia, de ouro em casa. É meu ouro. Isso é um erro dizer, meu ouro, meu carro, minha casa, meu prédio, meu sapato. Não tem nada seu. Porque tudo que está na sua mão foi Deus que confiou a você para você administrar. Quem é dono é Ele. Você tem 5 quilos de ouro. Quando morrer, ali mesmo no pé do caixão vai começar a divisão do ouro. E se alguém tiver a ideia faraônica de pegar todo o ouro e enterrar junto com você no caixão, não tem problema. Em uma semana estoura uma catatumba e leva até os dentes. Sabe por quê? Porque o número de ouro que existe na terra sempre foi o mesmo. Deus só trocou as pessoas que administravam. Tirava de um e dava para o outro, tirava do outro e dava para o outro. Tem alguém dando glória a Deus? Não. Tirava de um e dava para o outro, tirava de um e dava para o outro, tirava de um para o outro. Sabe por quê? Porque está escrito, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Todo o ouro da terra ficou na mão do Egito 400 anos. Até o dia que Deus falou, já está bom. 400 anos já deu para usufruir muito. Vou tirar esse ouro
e vou dar na mão de Israel. Oh, tem alguém que acredita no que eu estou falando? Eu estou falando que haverá uma grande transferência de riqueza ainda este ano para alguém aqui no nosso meio. Deus vai tirar da mão de alguém e vai colocar na mão de alguém, porque o ouro é dele, porque a riqueza é dele, porque tudo é dele. Alguém acredita nisso? Levante a mão e diga glória. Porque riqueza é consciência. É só você se lembrar da parábola que Jesus prega das dracmas. Já viu? Dracma é dinheiro em grego. Jesus vai contar uma história, uma parábola. Olha como é que ele começa. Chegou o dono da dracma, entregou para o primeiro dracma, dinheiro, para o segundo dinheiro, para o terceiro dinheiro, não falou nada e foi embora. Vai haver uma evolução de consciência, preste atenção. O primeiro pegou o dinheiro e disse: que legal, hein? Ganhei o dinheiro, se está na minha mão é meu. Foi lá e acabou com tudo. O segundo evoluiu, porque pensou: estranho, ninguém dá nada para ninguém de mão beijada, mas eu não sei quem é esse homem, então eu vou enterrar o dinheiro, vou guardar o dinheiro. E o terceiro é a consciência da riqueza. Pensou: ninguém dá nada para ninguém de mão beijada. Se ele deu e foi, isso quer dizer que ele vai voltar e eu vou ter que dar conta. Dito e feito, quem deu a dracma voltou para cobrar. Cadê a dracma que eu te dei? Eu não sabia que o senhor ia voltar, gastei tudo. Ele disse: então você não está preparado para entrar no reino, porque o reino é consciência de riqueza. O segundo: cadê a dracma que eu te dei? Sabe o que aconteceu? Eu não sabia que o senhor ia voltar, também não sabia o que era para me fazer, enterrei. Achei engraçado uma cena que eu vi esses dias na televisão. Uma velhinha que morreu aí em Minas Gerais. Uma velhinha que morreu. Quando entraram na casa dela, que abriram o colchão, estava cheio de dinheiro velho. Dinheiro que nem valia mais. Eu fiquei pensando, quanta privação aquela mulher passou para juntar aquele dinheiro. Quanta coisa ela deixou de comer, quanta coisa ela deixou de vestir, quanta coisa ela deixou de beber, quanta coisa ela deixou de viver para juntar aquele dinheiro. Morreu e o dinheiro ficou lá. A traça comendo e o dinheiro não valia mais nada. Então eu aprendi que dinheiro foi feito para gastar. Olha as irmãs cutucando os maridos. Confirmação. É verdade, dinheiro foi feito para gastar. Bem gastado. O terceiro, o dono da dracma chega e diz: cadê a dracma que eu te dei? Ele diz: está aqui. E pensando que os outros iam pôr para perder, eu multipliquei. Está aqui o que eu multipliquei. Aí o dono do dinheiro diz: vem, porque você tem a mentalidade, a consciência verdadeira da riqueza. Entra no reino que é teu. Sabe o que isso quer dizer? Senhoras e senhores, olhe para mim. Isso quer dizer que tudo que Deus te deu, tudo que Deus te dá, e tudo que Deus ainda vai te dar, pode acreditar que um dia Ele vai voltar para cobrar. O adversário vai para a audiência e Deus diz: e aí, o homem blasfemou? Ele disse: não blasfemou. Eu toquei naquilo que ele tinha e não blasfemou. Mas se o Senhor deixar eu tocar naquilo que ele ama, ele blasfema. Deus olhou para dentro do limite de Jó e viu que estava longe e disse: pode tocar naquilo que ele ama. Aí ele veio, na mesma fúria de uma víbora, e matou toda a família de uma só vez. Ainda abraçado aos cadáveres, ele cruza os braços e espera Jó blasfemar, amaldiçoar. Aí Jó levanta a mão e diz: Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que até os nossos filhos não são nossos, e que até os filhos que a gente tem, a gente vai ter que dar conta, que Deus vai cobrar. Pastor, meu filho não quer saber de ir para a igreja. Claro, fica todo dia dizendo: vai para a igreja, então vai para o inferno, vai para a igreja, então vai para o inferno, vai para a igreja, então vai para o inferno, vai para a igreja, então vai para o inferno, vai para a igreja, então vai para o inferno, vai para a igreja, então vai para o inferno. Aí ele vai dizer: então vou logo para o inferno mesmo, porque já está falando que eu estou no inferno. Se esqueceu que nós ganhamos as pessoas de boca fechada? Que não adianta nada falar uma coisa e ser outra? Não é melhor ficar calado e as pessoas veem em você a pessoa de Cristo Jesus? 60% dos presidiários são filhos de crente. E Deus diz que o trabalho tem que ser de base. Ensina a criança. Viu a escolinha aí?
Viu a escolinha? Todo dia Deus abre uma porta na sua frente, para você não ter problemas para o futuro. Faz a igreja ter o trabalho de abrir uma escolinha para dar educação para os seus filhos. Aí você diz, não, eu vou colocar lá na escola pública, eu não vou fazer esse investimento. Aí depois que a árvore cresceu torta, não adianta colocar bambu para tentar ajeitar. Então trabalha de base, ensina a criança no caminho que deve andar. E aí velho, não vai se desviar dele. Alguém está me entendendo? Diga amém. Tocou naquilo que Jó tinha, tocou naquilo que Jó amava. Jó deu glória a Deus. Aí o diabo voltou para Deus e disse, o homem não blasfemou, mas se o Senhor deixar eu tocar naquilo que ele é, ele vai perder. É um cabo de força. Deus olhou e viu que pela primeira vez chegou muito perto do limite. Então o que Deus disse? Você vai tocar, mas vai tocar por fora, porque por dentro só eu toco. O que está dentro dele é a vida, e a vida dele me pertence. Então toca por fora. Ele veio como um animal, uma besta fera do campo, e ainda em cima dos cadáveres. Ele deu aquela baforada de serpente. E Jó chorando em cima dos cadáveres. Dá só uma coçadinha na pele. Será que o mosquito me mordeu? Tudo começou com a coçadinha, que em poucos dias tinha se transformado em uma poderosa hanseníase em estado terminal, com cânceres que brotavam sangue e pus, minou-se como um vulcão, como a superfície da lua em toda a sua pele, que ficou branca, escamosa como de uma serpente. Dizem os sábios, isso tudo em uma semana. Em uma semana, Jó começou a apodrecer. O que os pregadores esquecem em relação à sua lepra é que não é uma lepra qualquer, é uma lepra avançada em estado terminal de dias. Isso quer dizer que a lepra, que é um câncer de pele, traz sintomas terríveis. Por exemplo, tudo onde não tem circulação de sangue em excesso, ele consome como fogo no isopor. Quer dizer que a cartilagem do corpo é consumida pela lepra. Logo Jó ficou sem orelhas, logo Jó ficou sem nariz. Não demorou muito e a parte mais sensível da pele humana foi consumida também. Não existe nenhuma pele no nosso corpo mais sensível do que dos nossos lábios. É só você ir para o frio que você vai ver o que eu estou falando. Por que a morte de um leproso é cruel? Porque o leproso morre rindo. Rindo sem querer, rindo chorando, porque se come os lábios e os dentes aparecem. O que os pregadores esquecem é que a hanseníase, uma lepra em estado terminal avançado como essa, tira do homem a sua maior defesa no seu organismo, chamada de sensibilidade. A sensibilidade é o que nós temos de melhor para a defesa do nosso organismo. Por quê? Porque se ali está pegando fogo, a sua pele vai dizer não vai ali, porque ali tem fogo. Você sente calor, não vai lá, porque se você for no fogo você morre. Se você é jogado dentro de um balde de gelo, a sua pele vai te dar informação: foge daqui rápido, senão vai te dar hipotermia e você vai morrer congelado. O leproso perde a sensibilidade da pele. Você pode queimar um leproso vivo que ele vai ficar olhando para você. Você pode jogar ele dentro de uma geladeira que ele não vai sentir frio. O leproso, você pode pegar um serrote e serrar o braço dele, que ele vai ficar olhando para a tua cara. Ele perde a sensibilidade. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Jó perdeu a sensibilidade. E o que as pessoas se esquecem, que além dos pelos caírem, nesse estado o leproso fica cego, com os olhos brancos. Jó era cientista. Alguém me perguntou por que Deus permitiu Jó passar tudo aquilo. E eu disse, primeiro, para fazer Jó saber que ele não sabia de nada. A pior coisa é alguém achar que sabe de tudo. Segundo, Deus permitiu aquela provação na vida de Jó para manifestar em Jó um dom que nunca se manifestaria na abundância. Toda aprovação tem um propósito.
de você descobrir potenciais que Deus colocou dentro de você, que só vão se manifestar no dia da adversidade. Como ter paciência se tudo vai bem? Então, para Jó saber o que era paciência, ele precisou ser provado. E terceiro, Deus permitiu aquilo na vida de Jó para mostrar para Jó que Jó falava de um Deus que ele não conhecia pessoalmente. É semelhante a alguém que fala que Jesus cura, mas ele está enfermo, que Jesus prospera, mas ele está na prova. Então ele fica vivendo da experiência dos outros. É verdade que Jesus cura? É. Mas Jesus não quer ter com as pessoas um relacionamento de experiência com a vida dos outros. Então ele permite uma circunstância na nossa vida para que a gente possa conhecê-lo, de com ele andar. Porque Jó conhecia Deus só de falar. Mas depois de tudo ele diz: agora os meus olhos te veem. Jó cientista, quando percebe que está apodrecendo, que as unhas caem, que os dedos vão dando gangrena, quando ele percebe que o corpo fede, cientista que era, sabia tudo de astronomia, de astrologia, de botânica, de ciência, de anatomia humana, era um gênio. Então Jó tem uma ideia, ele diz: se eu estou apodrecendo, minha carne vai atrair as aves de rapina, vai atrair os animais do campo, já sei o que eu vou fazer. Ele cava um buraco, segundo os sábios, de 7 metros de profundidade. Por quê? Porque dentro do buraco o odor fica aplacado, preso. Por que Cuiabá é quente? Cuiabá é quente porque dentro de um buraco não tem circulação de ar. Por que Curitiba é frio? Curitiba é frio porque está em cima, tem mais circulação de ar. Já tem a ideia: eu vou entrar dentro de um buraco para não ter circulação de ar. Se não tiver circulação de ar, o odor da minha podridão não vai longe. E se não for longe, não atrai os animais do campo. Mas mesmo assim, dizem os sábios, que o fedor da carniça chegava a 800 metros de distância. Logo, é claro, estou na linha da coerência. Logo atraiu os coiotes do campo e as aves de rapina. Eles vieram para ver a carniça humana, que lutava com a fagulha divina dentro para permanecer vivo. Morto por fora, estragado por fora, mas vivo por dentro. Veio as bestas feras, veio as aves de rapina, mas nenhuma ave de rapina e nenhum coiote teve o poder para tocar em Jó. Tem uma mão levantada para receber? Tem uma mão levantada para receber o que eu estou falando? Fica com a mão levantada para receber. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as notícias da sua tragédia, da sua dor, da sua humilhação, da sua vergonha, pode ir lá longe e trazer muita ave de rapina para ver o que está acontecendo. Estou dizendo que a sua humilhação pode ir lá longe e fazer os coiotes que estavam distantes há tempo, se aproximar de novo para querer devorar sua carne. Mas o meu Deus que me enviou aqui nesta noite está lhe garantindo que os coiotes podem vir, que as aves podem vir, mas que nenhum deles vai ter o poder de tocar em você, porque você pertence a Deus. Onde estão as pessoas que acreditam nisso? Por gentileza, se manifeste dando glória ao nome do Senhor. Jó ainda prossegue, pega carvão em pó e joga nas feridas. Estava todo cinza. Alguém que é leproso, os irmãos sabem muito bem disso, vive de resto de comida que os outros dão. E alguém que vive à mesa dentro de um buraco, isso quer dizer que se ali ele vive, ali ele come, ali ele defeca. E se a comida é estragada e você está cego, então já não sabe mais discernir o que é fezes e o que é comida. Alguém muito leproso já não sabe o que presta e o que não presta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu chamo o livro de Jó, nessa singela, superficial e rápida explanação, eu chamo o livro de Jó do livro das 7 vozes. Porque são 7 vozes que ecoam durante os meses do tribunal. A primeira voz de desequilíbrio é de Satanás. A segunda é do melhor amigo. Ele faz Zoar Bildade, 4 vozes. A quinta voz é da mulher de Jó. E eu fiquei pensando, por que o diabo não matou aquela praga? Devia ter matado ela. Mas o diabo não matou porque precisava usar ela. Jó lá no buraco. Então a mulher chega e diz assim: Ei Jó, a
amaldiçoa. Que ousadia, amaldiçoar aquilo que é bendito. Amaldiçoa o teu Deus. Espera aí. O teu Deus, por quê? Não é mais o Deus dela, não? Claro que não. Só era o Deus dela quando ela tomava banho de leite de rosas. Só era o Deus dela quando ela se vestia do mais pura seda do Oriente Médio. Só era o Deus dela quando se colocava os ouros do Oriente Médio. Só era o Deus dela quando ela entrava nas tendas com ar-condicionado de pele de cabra. Só era o Deus dela quando comia mais tenra coxa do carneiro. Agora que não tem nada, não é mais o Deus dela. A mulher de Jó me ensinou uma coisa, que a melhor maneira de você conhecer as pessoas que estão perto de você é perdendo tudo. Porque quando tudo vai bem, é difícil você saber quem é e quem não é. Ninguém dá glória, né? Porque dá glória numa dessa. A mulher de Jó me ensina que a gente só vai saber quem são as pessoas quando a gente estiver na prova. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E o homem encurvado, ele está encurvado já não tem força. Ele está apodrecendo, mas encurvado. Ele inclina a cabeça e diz: tu fala como uma louca. A sexta voz, 6 é o número do homem. Tudo na Bíblia que for 6 é homem, porque foi criado no sexto dia. Por isso que 666 não é o número do Papa. 666 são 3 pessoas: a besta, o anticristo e o falso profeta. 6 é o limite humano. Ninguém vai até mais do que o 6, porque 7 é a perfeição, o número de Deus. É o limite entre o divino e o humano. A sexta voz é de Jó, que diz: eu nunca deveria ter nascido. Quando Jó chega no limite, aí vem a sétima voz. Você viu? Falou o diabo, falou os amigos, falou a mulher, falou Jó, e Deus não falou nada. Deus estava calado. Sabe por quê? Porque as mais belas obras que Deus faz, Ele faz calado. Tem alguém sentindo a presença dele aqui? O teu inimigo está dizendo que Deus está calado, e eu estou lhe dizendo: está calado. Está calado sim, mas está trabalhando. Pode estar calado sim, mas no momento certo Ele vai mostrar que Ele está trabalhando e que a obra que Ele começou, Ele vai até o final para concluir. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu estou dizendo, senhoras e senhores? É que Deus esperou todo mundo falar. É assim que Ele trabalha. Deus sempre espera as pessoas criticar primeiro, palpitar primeiro, murmurar primeiro. Deus sempre espera todo mundo falar primeiro. Sabe por quê? Porque a última palavra na sua vida, ela vem da boca de Deus. E é essa palavra que vai decidir todas as coisas para você. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa palavra nessa noite é a palavra que vai nortear a vida de muita gente aqui. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de um cativeiro de meses. Estão com os dias contados a partir de hoje. 4 pessoas só receberam. Jó envergado, não tem mais ninguém para falar. Oriente Médio, deserto, o homem é cientista, conhece as coisas. Daqui a pouco, no meio da noite, Jó 38. Um vento, um redemoinho de 1 metro de altura, indo em direção ao buraco. E Jó não pode sentir o vento e nem ver. Mas quando você não sentir e nem ver, pelo menos ouça. Porque tem gente que diz assim: eu só vou acreditar se é de Deus se eu sentir assim um calafrio, um arrepio, aí eu vou saber se é de Deus.
E nem sempre você vai se arrepiar. Nem sempre você vai sentir calafrio. Alguém diz assim: eu vou lá, mas eu quero é ver. Se eu ver, eu creio. E nem sempre você vai ver. E quando você não sentir mais, e quando você não vê, pelo menos ouça. Porque a fé não vem pelo que você sente. A fé não vem pelo que você vê. A fé vem pelo que você ouve. Ouvir é mais nobre do que sentir e ver. Veja que Deus permitiu ser aniquilada a visão e o sentimento, e o feeling, e o sentido, mas não permitiu ele perder a audição. Alguns momentos da vida Deus permite a gente perder algumas coisas, mas as essenciais serão preservadas. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Jó se inclina para ouvir o barulho e pensa. Cientista diz: não é tempo de vento. Não é tempo de vento, mas está ventando. Mas se não é tempo de vento e está ventando, o que será isso? Ouça bem o que eu vou dizer. Toda vez que ventar fora do tempo do vento, entende que é Deus te avisando que Ele está chegando. Quando as coisas na sua vida acontecer fora do padrão, é Deus te falando: eu já estou vindo. Antes dele chegar, ele envia a voz que clama no deserto. Ele dá aviso. Ele faz coisas que não deveria acontecer, está acontecendo. E diz: eu estou chegando. Eu perguntei por que Deus não veio num alarido de fogo, num trombeta, numa buzina, com aquela glória toda, com aquele monte de arcanjo, com a terra tremendo, com fumegando tudo. Por que Deus vem num ventinho michuruca? Marco Aurélio. E o Espírito Santo me disse: veja o Êxodo. Moisés em cima da montanha com Deus. E Deus pergunta para Moisés assim: vocês moram aonde? E Moisés disse: a gente mora em tenda. Ah, vocês moram em tendas? Aí Moisés disse: sim, nós moramos em tendas. Aí Deus disse: então não faz um palácio para mim. Porque se você fizer um palácio, eles não vão me entender. Faz uma tenda para mim também. Eu quero me identificar com o povo. O povo vai me ver como um espelho e eles vão querer ser igual a mim. Então não faz palácio. Quando vocês morarem em alvenaria, e vocês constroem um palácio para mim. Sabe, irmãos, antigamente, quando alguém dizia para Deus assim: Deus, eu tenho fome, Deus coçava a cabeça e dizia: fome? O que é fome? Eu não sei o que é. Quando alguém dizia: eu tenho sede, aí Deus dizia: o que será isso, hein? Eu estou cansado, eu estou com medo. Deus dizia: o que será isso? Deus não entendia o homem. Por quê? Porque Deus não tem fome, porque Deus não dorme, porque Deus não tem sede. Aleluia. Então como pode alguém que não tem fome entender de fome? Ninguém pode entender de fome se não tiver fome. Aí o filho diz: espera aí, vamos entender esse negócio direito. Eu vou tomar forma humana e vou descer lá. Aí hoje alguém diz assim: Deus, eu tenho fome. Deus ainda não sabe o que é fome, mas Jesus explica. Jesus diz: eu sei o que é isso, porque eu já passei. Deus, eu estou com medo. Aí Jesus diz: eu sei o que é isso, porque eu orei. Se possível, passa de mim esse cálice. Deus, eu estou cansado. Jesus diz: eu sei o que é isso. Deus, eu chorei. Eu sei o que é isso, porque Ele viveu na pele e se identificou com a nossa natureza, com a nossa pobreza. Quando a Bíblia diz: sendo rico se fez pobre, não está falando de valores, está falando de natureza. Rico de glória se fez pobre, porque isso aqui é a maior pobreza que existe. Essa carcaça aqui é a maior pobreza que existe. Jó está no buraco e o vento vem, e do meio do vento sai a sétima voz, que vai mudar tudo. E eu termino agora. Melhor terminar agora, né? Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que continue, diga glória a Deus. Tem certeza, irmão? Mas já deu horário. Quem aguenta mais meia hora? Mais uma hora?
Mais 2 horas. Mas eu não aguento, irmão, você quer me matar. Eu termino em 10 minutos. 10 minutos tá bom? Tá bom? 10 minutos. Olhe bem para mim. A 7ª voz sai de dentro do vento. E agora olhe para cá. Grifo meu, me responsabilizo. Quando a voz poderosa sai para a carcaça apodrecida, grifo meu, Jó morre. E o ser humano é o único ser que morre, mas continua existindo. Cachorro não. Cachorro quando morrer, morreu. Não fica pensando que você vai ver seu cachorrinho no céu, que você não vai ver não. Sabe por quê? Porque o que morre é a carcaça. A consciência continua viva. Sabia? Quem diz isso é Jesus. O homem rico e Lázaro. Os dois já tinham morrido. Só que a consciência estava viva. Volta lá e prega para os meus irmãos. Tem consciência. O homem é o único ser que morre, mas a consciência fica viva. O que é a morte? A morte é um sono. O apóstolo dos gentios diz: e ressuscitarão primeiro aqueles que dormem. Então quer dizer que a morte é um sono. O que isso quer dizer? Se você dormir agora, que nem o irmão que estava pescando ali que eu vi. Eu falei e o diabo arrebentou o Jó, e ele assim. Está concordando com tudo que eu falava. De vez em quando ele discordava, ele fazia assim. Olha bem para mim aqui. O sono é uma morte. Deus não dorme e nem tosqueneja, porque é eterno. Dormir é coisa de mortal. Ouça. O sono é a 10ª parte da morte. Todo dia você morre e ressuscita. Se você dormir aqui agora e eu ficar do lado marcando 10 minutos e eu perguntar para você quanto tempo você dormiu, você não sabe se foi 2 horas, se foi 4, se foi 5 minutos. Porque quando você dorme, você desconecta da realidade do tempo. Aleluia. Alguém que morreu há 1000 anos atrás, preste atenção. Alguém que morreu fugindo de um índio. O índio foi, rasgou com a flecha, por 1000 anos atrás. Caiu, morreu. Está desconectado da realidade do tempo. Ele não tem noção de tempo, que nem a gente quando dorme. Ele só vai acordar com um som codificado, que a Bíblia chama de trombeta. Quando os que estão dormindo ouvir o som codificado da trombeta, eles vão acordar. Só que eles não sabem que se passaram 1000 anos. Ele vai acordar fugindo do índio ainda. É verdade. Porque ele perdeu noção de tempo. Ah, que coisa misteriosa. Só que quando nós dormimos, a nossa consciência continua acordada. Aleluia, porque ela não dorme. Por isso que Deus não falou com algumas pessoas acordado. Por quê? Por causa da incredulidade da sua consciência. Então, Deus esperou eles morrer dormindo. Foi assim com Jacó? Foi assim com José? Foi assim com Nabucodonosor? Foi assim com tantos outros que Deus, como Salomão, falou dormindo. Porque dormindo você não controla a sua consciência. Quem quer que eu pare e diga amém? Não? Jó apaga na sua pobreza e limitação, e Deus vai ministrar na consciência de Jó. Ele vai perguntar para Jó coisas e diz assim: se você me responder uma, eu vou te dizer porque você está nesse buraco. Aí Deus começa de cima. Anjo, Jó não entende nada de anjo. Estrela, não entende nada de estrela. Galáxia, não entende nada de galáxia. Mundo, não entende nada de mundo. Animal, não entende, vai abaixando. Animal, não entende nada de animal. Então vamos falar de você, também não entende nada de mim. Ele bota a mão na cara e diz: de nada sei, pensei que sabia. Deus diz: bom, já que você não sabe de nada, eu sou Deus. Aleluia. Eu sou o Deus que fiz o homem de barro.
as orelhas, o nariz, a pele. Foi uma longa madrugada. O vento entrou dentro do buraco e refez a pele de Jó. O mesmo vento, o ruach, refez a pele de Jó com ele dormindo, fez a cartilagem da orelha, fez os lábios, devolveu a visão e os cabelos foram feitos novamente. Quando o sol raiou, Jó acordou e deve ter dito: o que eu estou fazendo aqui? Aleluia. Tem uma mão levantada para receber o que eu vou dizer? Levanta a mão e recebe o que eu vou falar agora, ó. Do mesmo jeito que você não soube explicar como essa prova veio para a sua vida, você também não vai saber explicar como ela vai sair da sua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Você já abaixou a mão? Não quer mais? O Senhor está lhe dizendo assim: do mesmo jeito com que você entrou nessa peleja, você vai sair dela. E vai ser da noite para o dia, mais rápido que você pensa. Só quem está com o pregador e acredita que pode abrir a boca e dar um grito de glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Poeticamente pregando, como estou agora, Jó deve sair do buraco e sentir o calor do sol e ver a luz do dia. E deve sair do buraco, pastor Marcos, e deve encontrar lá fora as pessoas que pensaram que ele já estava morto, que iam jogar lixo para ele comer. Ele deve ter se assustado todos. Eu estou falando de alguém que já não tinha mais nem dedo, mas agora tem dedo até para pôr anel. Aleluia. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou pregando a história da sua vida. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que tudo que não te mata te fortalece. Se você recapitular agora, enquanto o tecladista vai tocar, tudo na sua vida que você passou, que não te matou, te fez você sair mais fortalecido do que quando você entrou. Jó saiu com um decreto na vida dele. Deus multiplicou tudo em dobro. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Eu estou pregando que há uma disputa no mundo espiritual por causa de você. E que você vai sair vencedor dessa disputa. Que essa disputa será decidida o mais breve possível. Que esse embate de meses vai acabar em dias. Em dias. Eu vou dizer de novo, porque acho que você não entendeu. Em dias. Uma luta, uma prova de meses acabará em dias. Porque Deus te fez, não foi para ficar envergado dentro do buraco. Deus te fez foi para ficar de pé. Fique de pé. Feche os seus olhos. A frase poética entra dentro de você, dentro de você. Não esquece disso. Tudo aquilo que não te mata te fortalece. Você fecha os olhos e vai dizer para Deus: eu vou sair daqui fortalecido. Tudo que tentou me matar e não conseguiu, só me tornou melhor. Só me tornou maior. Feche os seus olhos e aprende que tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que mais? Que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Sabe o que mais? Que não interessa como as coisas começam, interessa como elas terminam. Eu vou lhe dar 1 minuto para sua consciência se prostrar diante dessa soberania, desta grandeza. Este é o pensamento de Deus ao seu respeito. Está escrito: eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito.
pensamentos de paz e não de guerra, de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Ele mesmo que diz: e os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus tem pensado muito ao seu respeito. Tem pensado sobre aquilo que você tem. Deus tem pensado sobre aquilo que você ama. Deus tem pensado sobre aquilo que você é. E Ele não vai te dar uma cruz maior do que você possa carregar. Deus está interessado em você. O seu inimigo quer tocar nas coisas que você tem. Quer tocar nas coisas que você ama e naquilo que você é. Mas o teu Senhor está lhe dizendo: onde a unha dele alcançar, eu dobro. Onde abundou o pecado, superabundou. Toda a área da sua vida que Ele colocar força, te diz o Senhor, eu vou investir com poder. Vou fortalecer todos os seus pontos fracos, vulneráveis. Através dessa lição que eu estou te dando, vou te tornar mais forte do que quando você entrou nela. Tem alguém que está entendendo essa palavra? 1 minuto para você adorar o Senhor agora. 1 minuto. 1 minuto para a sua consciência se dobrar diante dele. Do Deus que tudo sabe, que tudo é, que tudo tem, que tudo pode. Do Deus que está pensando coisas que você nunca pensou. Você lembra? Quem você era, onde você estava e como você pensava. E veja agora como as coisas são. Veja como você melhorou. Veja como sua mente mudou. Veja. São os meus pensamentos. Tu está dentro dos meus pensamentos, dentro da minha mente. Ainda é você, ainda é você, ainda é você. Irmão, faz uma harmonia mais aberta, irmão. Irmãos, uma harmonia mais aberta. Eu não sei por que você está calado. Estou dizendo que as cinzas não vão cicatrizar suas feridas. O seu método está errado. Você está querendo usar cinza para cicatrizar a ferida. E o Senhor está lhe dizendo: ferida só fecha com bálsamo. Sente meu bálsamo. Sente o meu bálsamo. O socorro está chegando. Aleluia. Aleluia. As coisas vão mudar. Tudo que precisa mudar será mudado. E ainda que você ache que elas estão piorando, diz o Senhor, elas estão melhorando. Estou trabalhando para ficar melhor. Como uma obra que quebra tudo e suja tudo. Mas no final ela será arrematada, perfeita. E você vai glorificar o meu nome.
Deus bendito e santo, eu quero te agradecer pela tua mão carinhosa, cuidadosa e perfeita. Quero te agradecer porque não chegamos até aqui por méritos próprios, mas por tua graça. Que nessa trajetória muitas coisas tentaram nos matar e não conseguiram nos matar. E tudo que não nos matou nos tornou mais fortes, melhores. Por isso eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa aqui nessa noite que ouviu essa palavra direcionada a elas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Assim eu oro em nome de Jesus. Dá um abraço em alguém perto de você e diga uma palavra profética. Diga uma palavra de bênção para alguém. Diga uma palavra de bênção. Diga. Because Lord is good. Hallelujah. Because Lord is good. And your mercy dureth forever. Aleluia. Pode se assentar, por favor, por gentileza. Eu quero agradecer a sua gentileza de ter me ouvido até agora. Que Deus possa retribuir e que Deus possa honrar esse esforço da sua parte para estar aqui até agora. Antes de eu ver a palavra ao pastor, eu quero dizer que logo lá embaixo, aqui na saída, vão estar expostos meus DVDs. São várias mensagens diferentes. As mensagens pregadas nos Gideões Missionários da última hora, todas elas, 2009 duas, 2010 uma, 2011 outra. Mensagem gravada em vários lugares do mundo. São 21 países já em 8 anos. Eu sou paulista de nascimento. Quando eu vim aqui, eu morava em São Paulo ainda. Depois nós mudamos para Búzios, aqui na região dos Lagos, onde hoje está a estrutura, nossa administração, onde estão os nossos funcionários. E já há um ano que nós moramos fora do Brasil. Todo mês eu fico 15 dias no Brasil e 15 dias fora do Brasil. E Deus fez essas coisas por causa de planos tão grandes. Hoje eu recebi uma notícia que alegrou muito meu coração. Os meus DVDs estão sendo dublados para o inglês para colocar na televisão. E o rapaz que está dublando me chamou hoje no rádio falando em línguas. Eu pensei que ele estava acontecendo algum treco com ele. E ele falou: estou dublando uma mensagem sua aqui, o Espírito Santo está me reanimando, me fortalecendo. Eu fiquei muito satisfeito, feliz com isso. Então eu peço humildemente aos irmãos oração pelo meu ministério. E eu sei que a minha estada aqui hoje, bem no dia do meu aniversário, é um presente para mim. Não é um presente para mim, é um presente. É um presente muito grande. Eu sabia que eu ia voltar aqui um dia. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado de coração por ter me dado outra chance de voltar aqui, viu? Pastor Marco foi o pivô dessa minha vinda. Deus abençoe. Deus abençoe. Então os DVDs estão lá embaixo. Cada mensagem custa apenas R$10. Ninguém é obrigado a comprar. Tem também CD, kit com 5. CD de mensagem, só para você ouvir no carro ou no trabalho. Kit com 5 mensagens são R$30. Com 10 mensagens são R$50. Além disso, tem também o CD do meu amigo, parceiro, cantor Silvio Maia. Tem o CD dele, tem o DVD, que também custa 10, ok? Se você chegar lá e não tiver 20 para comprar nem do Akiva, nem do Silvio, você não vai fazer o Unido inteiro, não. Você vai pegar logo do gordinho abençoado. Que não sou eu, é ele, é claro, né? Vai pegar o dele. Abençoa o ministério dele primeiro e depois, se você puder, você abençoa o meu. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu pedi ao pastor Yosef para convidar as pessoas para se entregarem a Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Queridos irmãos, olhe bem o que eu estou dizendo. Todos aqui, preste atenção no que eu vou dizer agora. Tem que ter coragem para dizer isso que eu vou dizer. Mas eu vou dizer. Evangelho não é religião. As pessoas que estão aqui hoje, que não são evangélicas, devem dizer assim: minha mãe é católica, meu avô era católico, e eu vou morrer católico.
E o que nós vamos te oferecer agora não é religião, porque a religião não tem poder de salvar ninguém. O que nós vamos disponibilizar para você agora é o Evangelho. E eu descobri que o Evangelho é um estilo de vida. É aquele que roubava e agora não rouba mais. É uma novidade de vida. É aquele que falava mal e agora não fala mais, que fofocava e agora não fofoca mais, que adulterava e agora não adultera mais. É aquele que blasfemava e agora não blasfema mais. É isso que eu quero lhe oferecer, o Evangelho. Onde está a primeira pessoa que foi tocada por essa palavra? Que não é de homens, não. Eu não tenho qualificação humana para falar tudo que falei. Não te conheço e nem sei quem você é. Enquanto a igreja fecha os olhos para interceder pela sua vida, a proposta de Deus para você é arrancar essas cinzas que não resolvem as suas feridas, te tirar do fundo desse buraco e te colocar de pé de novo, porque Deus te fez para ficar de pé. A primeira pessoa que quiser uma oração, que quiser hoje fazer uma experiência, que quiser conhecer um Jesus, não só de teoria, mas de prática. Já conhecia de teoria, mas depois de tudo ele conheceu de prática. Eu queria que você só levantasse a sua mão, que eu vou orar por você aí onde você está. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém aqui hoje? Se alguém quiser vir à frente, pode vir. Aí vem à frente. Quem quiser vir à frente, pode sair do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por você. Venha. Venha rápido enquanto o grupo de louvor canta. Venha rápido. Tem alguém? Venha. Venha, venha. Pode vir, venha. Enquanto o grupo de louvor adora. Tem alguém que estava afastado e quiser voltar hoje, saia do seu lugar e venha para frente também. Venha rápido. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Enquanto eles vão adorando, você não se prenda no seu banco. Você pode vir, venha. Nós estaremos aqui para orar por você. Venha. Nome sobre todo nome, Jesus. Aleluia. Nome sobre todo nome. Aleluia. Nome sobre todo. Louvado seja o nome do Senhor. Está vindo a primeira vida para Jesus. Dê uma salva de palmas. Exalte, glorifique o nome do Senhor. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua alma. Venha, onde está a segunda, a terceira? Há lugar para todos. Venha se render diante de Jesus Cristo, aquele que te salva, aquele que te liberta, te restaura. Pelo que entendo, está vindo a segunda vida para Jesus. Onde está a terceira vida? Oh, aleluia. Aleluia. Venha. Você que está afastado, você que está afastada dos caminhos do Senhor, venha entregar sua vida. Volte para Jesus. Aleluia. Você sente no seu coração o desejo de entregar sua vida a esse Deus, acerca do qual foi ministrada a palavra esta noite. Venha entregar sua vida ao Senhor. Volte para Jesus. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Nós temos aqui, pelo que entendo, duas vidas. Ana.
Ana, bem-vinda, Ana. É a primeira vez, Ana, que você vem? É a primeira vez? Ana Luísa. Luísa, estava no Canadá, Luísa? Não, não é? Isso tomou conta da internet inteira, né? Desculpa a brincadeira, né? Mas está em todo jornal, está em todo lugar, não é? Deus te abençoe, querido. Como é que é o nome do príncipe? Arthur. Que nome bonito, rapaz. Arthur. E é a primeira vez que você está vindo? Ah, sim. Mas a irmã já sou graças, já é graças a Deus. Irmãos, olha que coisa importante. O Arthur é ainda uma criança, mas sentiu o desejo de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Faça uma festa agora. Dê uma salva de palmas. Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós estamos dando um tempinho a mais alguém que quer vir à frente. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você deseja confessar o Senhor como seu Salvador, venha aqui à frente. Nós vamos orar, mas a qualquer instante você pode tomar essa decisão. Fale com o irmão, com a irmã. Alguém vai ajudá-lo aí a ser encaminhado. Vamos orar então. Vamos orar pela Ana Luísa, pelo Arthur, não é isso? Você está acompanhando também, né, princesa? Você está acompanhando. É isso? Isso, é porque eu te vejo sempre aí cantando, não é? Graças a Deus. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós te rendemos graças por estas duas vidas preciosíssimas. Estão diante da tua igreja, Senhor, dizendo que tu és o Senhor, que tu és o Salvador da vida delas. Nós te rendemos por isso, ó Pai, e pedimos que a partir de hoje toda e qualquer ação do inimigo, todo o aprisionamento seja lançado por terra. Escreve os seus nomes no livro da vida e firma-as na tua presença. Nós oramos assim como igreja tua, no nome de Jesus. Amém. Fiquem de frente, vocês vão ser cumprimentados agora, e eu vou pedir às pessoas que estão do lado que acompanhem-nas até que elas sejam abençoadas. Cruzando as mãos, nós vamos dizer: Ana Luísa e Arthur, bem-vindo à família, bem-vindos à família de Jesus. Vamos juntos? Ana Luísa e Arthur, bem-vindos à família de Jesus. Aqui pela direita, por favor, acompanhe-nas enquanto cantamos uma canção. Vamos lá? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Morar com Deus. Aleluia. Obrigado, queridos. Meus irmãos, eu gostaria de fazer duas considerações aqui. Primeiro, reforçar que o material do pastor Yosef Akiva, também do cantor Silvio Maia, estão lá embaixo. Leve para casa. Durante todo esse último mês aí, eu estive falando, desde que nós nos falamos, pastor, avisando a igreja. E eu disse aos irmãos: venham, porque vocês vão ouvir palavra de Deus. Quantos gostaram, digam amém. Amém. Eu acho que com esse amém poderia ser melhor, porque dependendo do amém, aí o pastor Yosef volta. Quantos gostariam que ele voltasse, digam amém. Amém. Então, leve os DVDs do pastor, as canções também do Silvio Maia. Você vai ser muito edificado. Eu estou falando porque eu tenho alguns DVDs do pastor Yosef. Vou reforçar o arsenal aí, não é, pastor? Levar, porque uma mensagem dessa, você ouve tantas coisas profundas, preciosas, e você não tem como retê-las. Então você guarda algumas partes. É bom ouvir novamente para poder não deixar sair do coração. Mas eu estou muito edificado nesta noite pela palavra do Senhor, e creio que você também está saindo aqui edificado pelo Senhor. Agora, diga comigo: terça-feira tem mais palavra de Deus aqui. Você precisa ser edificado na palavra, ser abençoado.
Quinta-feira teremos a pastora Consuelo ministrando a palavra de Deus, e assim nós vamos seguindo, avançando, edificados, abençoados para a glória do Senhor Jesus. Marcão, meu amigo, muito bem-vindo. A família veio? Então aquele mistério se cumpriu, né? Lá. Mas fica aí para a gente fazer um lanchezinho juntos, tá bom? Deus abençoe, é bom. Marco Aurélio é um amigo, irmãos, assim, a gente fez uma amizade tão boa, e aí a gente manteve, apesar da agenda dele, a gente está sempre se falando, contando os causos aí abençoados. Muito bom tê-lo aqui, viu, Marcão? Deus abençoe. Aleluia. O pastor Marcos já falou tudo. Aliás, está aqui para isso mesmo, né? Ele fala e eu sorrio, fico. Graças a Deus. Eu não vou pedir que ninguém traga uma oferta aqui à frente para nós engrossarmos a contribuição da Bolívia, não. Eu quero que os irmãos gastem dinheiro lá, adquirindo aquele material que vai ser para a sua edificação e também para abençoar o ministério do pastor aqui. Parece que você quer falar uma coisa aí, né? Então fala. Irmãos, me perdoem, mas eu não... O pastor já disse que eu estou aqui para isso, então eu vou falar. Olha só, o pastor, já é chamando o senhor de Luiz, não sei porquê. Pastor Francisco Alves, que é o líder agora de missões, e o pastor Gustavo, que é o vice-líder, estão convidando todos os componentes da Secretaria de Missões para uma reunião amanhã, 19h30, aqui mesmo no Templo Central. Muito importante, tem muita coisa boa. Eu creio que nós teremos uma conferência missionária muito abençoada, tem projetos maravilhosos. O Rodrigo está aí, Carol? Cadê a Carol, Rodrigo? Estão aí? Poxa vida, eu ia fazer uma homenagem tão linda agora. O Rodrigo, irmãos, completou mais um ano de vida, é o esposo da Carol, essa que canta aqui sempre, e ele aniversariou ontem, e eu queria fazer uma homenagem agora. Passou o tempo, o bilhete chegou depois, mas eu queria deixar registrado aqui. Os irmãos se alegram por mais um ano de vida que Deus concedeu ao irmão Rodrigo Oliveira. Diga, irmão Rodrigo, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Após a bênção apostólica, fique um pouquinho aqui, nós gostaríamos de cantar parabéns para o pastor Yosef, ele está aniversariando hoje. Quantos concordam? Digo amém. Então fique um pouquinho. E a bênção apostólica será dentro de só um instante. Mas eu disse que não quero. Agora, aqui há sempre 4, 5 pessoas que têm uma sobrazinha guardada lá. Eu sei que tem, né? Então, se você quiser participar de uma oferta especial para nós amanhã mandarmos para a Bolívia, o pastor Gustavo vai ficar aqui no púlpito, aqui à disposição. Você acerta com ele e amanhã e separa 4, 5 pessoas aqui que se sentirem de Deus e podem, que está sobrando, vão dedicar essa bênção para o Senhor. Vamos terminar com a bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Abençoando o Brasil. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agora é o pedido do pastor Marco. Com orquestra e tudo, irmãos. Para aí, deixa a orquestra dar o tom aqui. Dá o tom aí, filho. É esse aqui? Olha aí, pastor, para o senhor não se esquecer, hein? Com direito à orquestra, hein? Parabéns pra você Nessa data